né? Só uma coisa também, que num filme também relata, tem todos os filmes relatam, não sei se aí também, que tipo assim, não poderia ter... tipo assim, é uma caixa no mar e vai embora. Não tem um leme, né? Não. Podia ter, né? Maria. Tipo assim... Porque o objetivo da arca, foi até bom você É a colocar deriva, isso, né? a palavra hebraica, tebá, que eles traduzem como arca, tebá é uma construção quadrática. Tanto é que o formato que você leu lá, né, 13 por 135, retângulo, mais, né? é um retângulo. A arca tinha esse formato aqui, ó. Tá certo? Ela tinha esse formato. Ela não era um barco. Quando eu era criança, tinha a Arca do Zé Colmeia, que tinha aquele desenhozinho, né? O professor em escola de criança também mostra a arquinha bonitinha lá, tem brinquedo de criança. Não era um barco. Tanto é que a Bíblia não fala da barca de Noé. Arca de Noé. Arca, se você olhar, é uma canastra. É um baú. É uma caixa. Olha só. É a Arca de Noé, não é barca de Noé. Então, o objetivo dela era só flutuar. Só flutuar. E diz a Bíblia que Deus, quando falou com Noé, entra, vem para cá, Noé, entra, Noé entrou, os animais também vieram, demorou ainda 7 dias para o dilúvio cair. Deus ainda apelou até o último momento, depois de 120 anos pregando, o povo rejeitando, Deus ainda deu um sinal miraculoso. Tá bom, vocês estão achando Noé um louco? Como você falou, né? Realmente construindo um barco. Cara, né? Se eu vejo um monte de bicho entrar, eu falo assim, cara... Exatamente. Tem um negócio Por livre espontânea vontade. E os bichinhos lá bonitinho. 7 dias, os bichos chegando e entrando lá. E o povo ainda não cedeu. Aí o próprio Deus fechou. Essa é outra coisa interessante, quando fala que depois dos 7 dias, quando a arca foi fechar, que é o capítulo 9... entrando para junto de Noé na arca, de 2 em 2, aqui está melhor traduzindo, de 2 em 2, de par em par, macho e fêmea, como Deus havia ordenado, e aconteceu que depois de 7 dias vieram as águas sobre o dilúvio, vieram as águas do dilúvio. Essa ideia que Deus fala primeiro para Noé, entra, vem para cá, significa que se Noé entrou, a porta, de alguma maneira, tinha que ser fechada pelo lado de fora. Porque se Noé entra, ele vai com uma corda e puxa, mas tem que ser de uma pressão pro lado de fora. O próprio Deus fechou a porta. Por quê? Agora acabou. A porta da graça fechou. Talvez, quando as águas começaram a cair, muita gente começou a bater. A Bíblia não diz isso, mas é imaginável. No desespero, abre Noé, abre Noé. E talvez a tendência de Noé seria querer abrir a porta. Só que se ele abrisse, a água ia entrar e acabar com todo mundo. Então eles tiveram a chance até o último momento e não arrependeram. Então, para mim, mais do que se perguntar por que Noé não conseguiu convencê-los, poxa, por que eles não aceitaram a evidência tão clara? Tem coisa que é tão óbvia. Vocês já passaram situação de treinar alguém no mundo dos negócios? E falar assim, pô, mas eu peguei o sujeito pela mão, eu ensinei pelo beabá. Era só ele fazer e o cara ainda conseguiu quebrar tudo. Eu fiz por ele o que ninguém fez por mim. Pega isso aí, eleva uma proporção enorme, é a frustração de Deus. Quando ele fala assim, eu desenhei pro cara. Eu dei a chance, ou seja, no final das contas, ninguém vai se perder porque lhe faltou oportunidade ou porque Deus não foi claro o bastante. É verdade. E aí, olha só, lá na frente na Bíblia, depois de Jesus e tudo mais, você tem lá em Mateus 24, 37, 38, diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Festa atrás de festa. Até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, esse dilúvio que a gente está contando, ele vai acontecer de novo. Vai. E Pedro fala, o apóstolo Pedro, que ouviu Jesus contando isso no Monte das Oliveiras pessoalmente, Pedro estava lá com Jesus. Quando Pedro vai falar da epístola dele, lá, as cartas que Pedro escreveu, Pedro fala o seguinte, ó. Deixa eu ler para vocês aqui essa passagem. Pô, antes já tem um monte de bilionário aí no mundo construindo bunker subterrâneo. Amigão, bunker e água não dá muito certo não, hein? Será? O cara tinha que estar construindo outra coisa. É que quando a gente fala que vai acontecer no dilúvio, é metafórico, né? Não necessariamente água.
Pode ser essa guerra nuclear que tá iminente É alguma agora. coisa. Vai ser uma Essa coisa guerra- terrível. Vai ser agora vai ser a ira, vai ser de Deus, porque Pedro falou o seguinte, olha, Cadê seu bunker, tio? segunda carta de Pedro, capítulo 2, tá certo? Versículo 3 em diante. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, virão escarnecedores com suas próprias zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado pela água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, da destruição dos ímpios. Há, porém, uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.